Muito bom dia a nossos preciosos e amados irmãos e que Deus ajude a cada um. Oramos que Deus abençoe vosso trabalho e vosso pão, de todos os que nos amam e daqueles que também não nos amam. Porque nós não amaldiçoamos ninguém e nem desejamos o mal a quem quer que seja. Porquanto procuramos honrar a Cristo, sua palavra. Honrar a Deus é honrar sua palavra, honrar sua doutrina. Quando nós procuramos fazer isso, então nós estamos honrando a Ele. E bem-aventurados são todos aqueles que buscam honrar ao Senhor com suas palavras e suas atitudes. A gente observa as coisas e temos percebido que quem realmente deveria honrar o Evangelho tem aviltado o Evangelho. Aviltar é o mesmo que desonrar, né? Desmoralizar. Portanto, quando você fala uma mentira em nome de Jesus, ou você está desonrando o Evangelho. Quando você, por causa da ganância, trapaceia, você está desonrando a si mesmo. A mentira também desonra o homem, macula o caráter. Mas devemos procurar, como filhos, imitar a Deus. Efésios capítulo 5, Paulo escrevendo, nos orienta desta forma: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós falamos estes dias aí a respeito de imitar a Cristo, procurar fazer, viver, falar, proceder como Ele, porque Ele deu-nos o exemplo para que, como Ele fez, como Ele viveu, possamos nós também procurar, lutar para sermos semelhantes a Ele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Os homens desmoralizaram Jesus. Eles desonraram a Jesus. Eles humilharam a Jesus. Se fizeram isto com Ele, o que poderiam eles fazer conosco? Da mesma forma. Porque normalmente se tornam grandes por causa do Evangelho, mas desonrando o Evangelho. Mas o conselho de Paulo é para que nós não façamos isso. A prostituição, o adultério, ele desonra a pessoa que faz. Embora pareça que os homens exaltam os adúlteros, exaltam a mentira, exaltam a ganância, a torpeza e assim sucessivamente. Mas nós somos chamados para viver fora do mundo, esta linguagem bíblica não quer dizer que nós vamos ter que mudar para Marte, não quer dizer que nós não vamos ir às escolas que estão contaminadas com tanta maldade, não vamos
para ir um transporte público para o trabalho, porque existe tanta imoralidade. Sair do mundo é viver uma vida semelhante à de Cristo, que caminhava entre pecadores, todos os sistemas religiosos que naquele tempo diziam ser os escolhidos de Deus e, no entanto, estavam aviltando a Deus, desmoralizando a Deus. Porque o próprio Jesus mesmo disse que aqueles que não honravam a Ele também não honravam a Deus. Desonravam a Deus quando desonravam a Cristo. Então, se você tem Cristo no seu coração e procura viver uma vida segundo o Evangelho de Cristo, se alguém te desmoraliza, te dá prejuízo, eles estão fazendo isso com quem? Com o próprio Deus. Pois você, como filho do reino, carrega o reino em você. Semelhantemente, você compreende esta linguagem bíblica analisando a própria lei das nações. Quando um embaixador de um país que está em outro país e ele é desonrado lá, é o país que é desonrado. É o país que está sofrendo aquela desonra. Não é propriamente só aquela pessoa, ela está passando por aquela vergonha, por aquela desonra. Mas o país todo está padecendo, está sofrendo aquela desonra. Estão vendo? Então Jesus, ele foi desonrado. Mas ele disse que quem desonrava ele, também desonrava o Pai. Exatamente dessa forma. Porque quem honra o Filho, também honra o Pai. Ele diz em João capítulo 5, verso 24. Todos honrem o Filho como honram o Pai. Estão vendo? Quando nós honramos os nossos irmãos, estamos honrando o nosso Pai. Todos honrem o Filho como honram o Pai. Você não pode dizer que honra a Deus desonrando o Filho de Deus. A coisa é desse jeito. Então vamos observar bem essas coisas. A Bíblia está aí, irmãos, como um mapa. Eles falam o GPS, né? Como devemos andar? Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Ao obedecê-lo, basta ao servo ser como seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas quando a mentira sobrepõe a verdade, então a coisa ficou estranha, né? Veja o verso 3 do capítulo 5 de Efésios. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Sou grato, Senhor, pelas provas, pelas lutas que eu venho a ter, dificuldades que eu tenho que passar. Sou grato, Senhor, pelos momentos de vitória, pelos momentos de alegria. Porque tudo aquilo que é semeado é justamente aquilo que se colhe.
Pois bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Por quê? Pois outrora antes nós éramos trevas. Você era treva. Mas quando a luz real do Evangelho iluminou seus sentimentos, sua mente, seu coração, então você foi mudado de trevas para a luz. Veja a linguagem bíblica, não é que a gente vivia só nas trevas, a gente era trevas. Você era treva, porque quem não tem luz é trevas. Pois outrora éreis. Então eu me coloco junto e diz, nós éramos trevas. Mas agora a linguagem bíblica é, sois luz no Senhor. Estou usando para a gente mesmo, mas agora somos luzes no Senhor. Então vamos andar como filhos da luz. Então andai como filhos da luz. Como que nós vamos falar que somos uma coisa, a nossa ação, o nosso procedimento é outra, é outro. Você confiaria numa pessoa que diz uma coisa e faz outra? Você consideraria ele como o quê? Um hipócrita, um mentiroso? Mas é assim, todos vão considerar a pessoa como hipócritas e mentirosos. Agora imagine, quando a gente fala essas coisas, as pessoas acham duro demais. Se vivessem no tempo de Jesus, hein? Não ficariam perto de Jesus, não. Hoje é porque o Evangelho foi deturpado, aviltado, desmoralizado, desonrado. Por isso é que as pessoas são evangélicos, sou evangélico, mas é porque o Evangelho de Jesus não é, esse Evangelho que prega não é o de Jesus. Agora sois luz, você é a luz onde você vai. Então você anda como filho da luz. Você tem exemplos na Bíblia, lá desde o Velho Testamento. Ah, mas eu sou novo, eu sou jovem. Sadraque, Mesaque e Abednego eram novos, Daniel eram novos, e eles eram luzes. Mas eles não frequentaram faculdades como eu enfrento. Eles enfrentaram tudo que você enfrenta, tudo que eu enfrento, e se tornaram os mais sábios da nação da Babilônia, sem aviltarem sua fé, sem desmoralizar o seu Deus, sem desonrar o seu Deus. Eles permaneceram como eles de fato era. Então, meus amados irmãos, nós somos chamados para viver desta forma. Então, que a prostituição nem se nomeie entre vós. O adultério. Diz assim, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como o gentio que não conhece, os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão,
O Senhor é vingador de todas estas coisas, como antes vô-lo dissemos e testificamos. Por que esta exortação, Paulo? É porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Você não foi chamado para viver uma vida de qualquer forma. Desde que eu vá à igreja, desde que eu ajude, contribua, seja como for que você contribui, não sei. Porque hoje, se você fala na palavra dízimo, as pessoas assustam, como se fosse um pecado dizimar. Hipócritas, falsos, mentirosos. É pecado contribuir? É pecado dizimar na obra do Senhor? Pecado é não fazer. Aí eu garanto, porque você não tem base. Agora, cada um produza, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que nessa matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também vô-lo dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Então, meus amados e preciosos irmãos, não se irem contra a palavra e nem contra quem pregue a palavra. Busque compreender a palavra. Busque compreender o desejo, a vontade de Deus. E Deus te ajudará. E concluindo, somente mais uma escritura. Não deixe para uma outra ocasião, por causa do nosso tempo, né? Pai Santo e Justo, te damos graças por mais esta oportunidade que tivemos de falar um pouquinho de Ti. Abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.